Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Nós estamos começando pela TV Pantanal de novo, mais um programa Opinião. Olha, o programa Opinião hoje tratando do tema educação, até para rimar, não é? Afinal de contas, a gente recebe aqui hoje a secretária municipal de educação, ela que já está aqui a postos, a Edilene Machado, para falarmos aí, não é, como que está, se está estacionada a educação municipal nesses tempos de pandemia, se há uma articulação, não é, preventiva, enfim, tudo que houver relacionado ao tema a gente vai estar discutindo ao longo dessa próxima hora e, claro, eu falo sempre, você é importante, mais do que importante, importantíssimo, porque, afinal de contas, você tem a opção, a oportunidade de também estar participando com a gente, mandando, interagindo, mandando sua pergunta via WhatsApp 99932-2529. Vai aparecer aí na tela, aí apareceu. 99932-2529. Participe conosco, a sua participação é muito importante ao longo do programa Opinião de hoje, uma quinta-feira, dia 9 de julho. Lorenberg, professor, já que o tema é educação, o senhor que está me dando aula, nos dando aula todos os dias, todas as noites aqui, bem-vindo mais uma vez para mais um programa. Boa noite, meu amigo Paulo. É o contrário, viu? É o contrário, eu aprendo muito mais. Um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, que é a razão maior do nosso programa. Boa noite a você que nos prestigia também pelas mídias sociais, você que nos assiste também pela página da TV Pantanal no Facebook e também pelo www.gazetadigital.com.br. É muito bom, prazer imensurável ter você noite a noite aqui com o Opinião. Edilene Machado, você ou a senhora é efetiva, né, da educação municipal? Sim, 35 anos. 35 anos. Muito bom tê-la aqui, satisfação em recebê-lo nessa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Lorenberg. Para nós da educação é um prazer esses espaços onde a gente pode mostrar um pouquinho do que a educação de Cuiabá vem fazendo. E o que a educação de Cuiabá vem fazendo em tempos pandêmicos, uma vez que as crianças estão em casa, não é, sob os cuidados de seus pais, e há uma defasagem de dias aí quanto, não é, aquele calendário escolar. Como que vocês estão agindo e se há previsão, qual é a previsão para a retomada, se é que ela existe? Ixi, você fez bastante pergunta em uma só, né? Acho que vai dar o programa inteiro. Né? Primeiramente, nós tivemos que nos reinventar. Né? A educação, acho que de uma forma geral, o Lorenberg também é professor, não tem usado muito aqui no Brasil a questão das mídias sociais, das mídias comuns que se usam no dia a dia. Né? A gente usa lousa digital nas escolas, um laboratório de informática, né? Mas no momento desse, com menos de 15 dias, nós tivemos que nos preparar toda uma rede. Hoje nós temos uma rede com 164 unidades, nós temos 52.300 alunos, né? Então, assim, é um desafio porque a gente trabalha com criança de 0 até a educação de jovens e adultos. Passa o ensino fundamental e educação de jovens e adultos. Então, nós fizemos uma programação, na realidade, nós fizemos um programa chamado @portal da Escola Cuiabana, porque Escola Cuiabana é o nome da nossa política, né, que a gente está hoje em vigor no município. E dentro dele nós colocamos as sugestões para os professores, para os profissionais da escola. Então, no programa é assim, a secretaria, na realidade, é um núcleo e a unidade é um polo. Então, como essa função de EAD, ela funciona nesse formato, o que a gente tem? A gente tem a secretaria como núcleo e manda para as unidades as habilidades daquele semestre, daquela semana. Na realidade, tem escola que fez o planejamento por semana, tem escola que fez o planejamento por quinzena, né? E ela organiza de que forma, né? No começo teve, assim, muitos professores que tiveram um pouquinho de resistência em usar o WhatsApp. Mas o WhatsApp é a ferramenta que hoje mais está sendo utilizada pelos pais. Ela é de fácil acesso, né? A criança sabe manusear, né? Então é uma das ferramentas que a gente mais utiliza. Então nós sugerimos lá a plataforma do Google, né?
tem o Classroom, que a gente usa bastante, né? Tem as outras plataformas que as escolas já trabalham, né? Entendi. E a questão da volta às aulas, existe, fisicamente falando, existe uma previsão? O governo do estado, por exemplo, sinaliza dia 3 de agosto, mas não fisicamente, né? Online e offline, mais ou menos lançando mão também da questão da plataforma digital. No município, é essa questão do EAD que vocês estão tendo como principal ferramenta? Isso. Nós começamos, o decreto do prefeito, Emanuel Pinheiro, foi a partir do dia 23 de agosto, 23 de março, nós tivemos a suspensão das aulas presenciais. Porém, como é a fala do prefeito, nós, de forma nenhuma, vamos deixar a criança sem o ensino, né? A criança tem as aulas suspensas, mas o ensino continua. E o formato de continuar isso é da forma EAD. EAD, né? Tem surtido efeito? Tem. No começo, tudo é muito novo, todo mundo teve que se reinventar. Tem novidade, né? Tudo novidade. Então, hoje, por exemplo, a meta da Secretaria de Educação é que essas aulas, essas atividades, cheguem a 100% dos alunos. Nós temos unidades que já alcançaram esses índices, né? Porém, nós estamos fazendo de tudo e fazendo a força-tarefa, inclusive com a educação do campo. Nós temos unidades da educação do campo e o transporte leva a atividade física para criança onde não tem rede social. Vou sair da aluna para ir para o professor agora. O professor, você foi professor, foi aluna dele já? Fui aluna do Lorenberg. Professor, faça uma pergunta para a sua aluna. E se ela não acertar... É zero. Mas, secretária, antes de mais nada, eu quero registrar aqui, nós queremos registrar a alegria de tê-la aqui no nosso bate-papo. Eu sempre digo que a educação deveria ser tema diário de todo o Estado que quer, de fato, chegar ao regime democrático, que quer acabar com a desigualdade ou diminuir esse índice percentual de desigualdade. A educação deveria ser tratada todos os dias, em todo momento. Vamos explorar um pouco mais essa resposta que a senhora deu para o Paulo. Veja, o decreto número 407 do mês de março, e eu estou me referindo exatamente ao decreto que permitiu à prefeitura fornecer aulas não fisicamente, em razão da pandemia. A minha primeira pergunta é: existem muitas reclamações por parte dos pais e dos alunos com relação a essa situação? Por que eu estou fazendo essa pergunta, secretária? Porque eu venho acompanhando a educação escolarizada em outros estados e as reclamações existem, porque nós temos um número de pessoas ainda muito significativa que não tem acesso à internet, que não tem acesso a esse meio, a esse veículo tão importante que é a internet. Existem muitas reclamações. E uma outra questão: qual é o balanço que a senhora faz com a questão da... Houve aquele caso de um contrato com a televisão aberta para levar as aulas para os alunos. Qual é o balanço que a senhora faz com relação à TV, com relação à internet, com relação a esse veículo novo, como a senhora muito bem disse, a tratar da educação? Lorenberg, as reclamações existem, né? Aliás, em tudo, as pessoas sempre têm a sua crítica, né? E nós, graças a Deus, estamos num país democrático, né? E isso é muito interessante. E são com essas reclamações que a gente cresce. Como eu disse, é tudo muito novo, nós nos reinventamos em poucos dias, né? Porém, nós fizemos lá no começo, nós trocamos o pneu com o carro andando, né? Nós fizemos lá o programa. Iniciamos dia 23 e no finalzinho de março, para o começo de abril, nós fizemos uma pesquisa, né, com os pais para ver quais são os ambientes, né, que eles teriam mais facilidade, maior acesso. Nós tivemos aí um número quase que 95% da TV, 75% da internet, né? Então, quer dizer, nossos pais, eles estão quase muito bem conectados, né, no percentual bom. Então, nós começamos com todas essas aulas em formato de aulas gravadas. O professor fazia sua aula lá
tanto física. O pai, mas o meu filho não tem internet. O pai vai até a escola e pega o material xerocopiado, físico, Impresso. né? Impresso. E encaminha. E quando ele traz um, leva o outro. Nós temos essa possibilidade, a escola dá essa possibilidade, dá a possibilidade do WhatsApp. E foi muito interessante quando a TV, nós tivemos aí acho que um mês no ar, foi muito interessante. Foi interessante, foi tudo novo. Os protagonistas nossos eram os nossos professores. Eles que vieram para frente da tela e eles mesmos gravavam essas aulas, né? E isso foi um crescimento e acho que a partir de agora é um divisor, né? Nós estamos num novo conceito de educação. Essa questão de EAD não vai acabar, né? Porém, nós continuamos gravando as nossas aulas, nós temos um canal no YouTube, né? Então a gente grava essas aulas e manda para o YouTube. O que acontece, a reclamação do pai, é que o pai, nós todos, nós não estamos acostumados a viver em casa da forma que nós estamos vivendo, né? A gente tem o cotidiano a gente, às vezes, o pai acorda, não vê o filho acordado e chega, o filho já está dormindo, né? E quando ele passa a ser o protagonista do papel de professor em casa, aí tem algumas dificuldades realmente, né? Isso é comum, né? E o que a gente pode subsidiar esse pai, a gente está subsidiando, inclusive com as crianças especiais, né? Nós temos as crianças especiais, então nós temos as professoras das salas multi, que elas encaminham atividades também para esse pai trabalhar com o filho. Mas vou dar uma problematizada aqui, professora Edilene. 52 mil alunos, não é? Na minha avaliação, e aí é opinião, né? Nada, absolutamente nada substitui o professor, fisicamente falando, não é? Com certeza. Aí quando você tem ali o advento do que temos neste momento, que é a internet, não é? Tem a TV também, mas parece que a TV não vingou. Temos a internet, ou temos também o material impresso, não é? Aí o pai, por mais dedicado que ele seja, ele não terá a mesma habilidade do professor para ali junto com o seu aluno, com o seu filho, não é? E aí, no caso, aluno também, explicar, ensinar até com que aquilo seja assimilado, absorvido pelo filho. E a senhora não acha que aí fica uma margem de prejuízo no que diz respeito ao rendimento, ao aprendizado? O presencial é o presencial, né? Porém, nós temos alguns projetos que a gente já desenvolvia, alguns programas que a gente tem um material já estruturado. Além do livro didático, que é o programa do governo federal, nós temos o PROAC, que é o Programa de Alfabetização Cuiabano, que ele atende crianças do 1º, 2º e 3º ano. Então, esse material que a gente já trabalhava com o aluno desde o ano passado, esse material foi para a casa do aluno, né? A criança do 4º ano tem o PROMP, que é o material estruturado. Foi esse material tem todos os passos, tem a quantidade de hora que a criança tem que trabalhar por dia, a criança já tem essa rotina de trabalho, né? E a gente tem, o prefeito Emanuel Pinheiro adquiriu os kits de material escolar, né? Caderno, lápis, borracha, todo esse material, porque a gente sabe que tem aquela criança que não tem esse material para fazer as atividades, né? Então, assim, isso tudo é um suporte que a criança tem, mas realmente não substitui a presença do professor. Nós temos aí a medida provisória 934, né, que ela deu uma linha para a gente seguir. Nós já havíamos pensado a questão de validação dessas horas, né, em EAD. Então, nós temos como aula, vamos supor, aproveitável no sentido do conteúdo do final do ano? Não, o conteúdo, essas aulas, elas são dentro da nossa matriz. A criança lá dentro da nossa matriz estruturante tem as habilidades de cada turma por bimestre, de cada série por bimestre. Então, o professor, mesmo em EAD, ele está continuando fazendo esse trabalho, está trabalhando essas habilidades da criança, né? Então, tem aquele aluno que vai absorver com muito mais facilidade, tem aquele aluno que não vai absorver com tanta facilidade. Exatamente, é por isso que eu perguntei para a senhora do fator presencial, porque o horário do professor não é o horário do pai, por exemplo, que está trabalhando durante o dia inteiro, de repente o cara chega às 6h30, 7 horas da noite, o professor, mesmo com o WhatsApp, ele não vai estar ali para dar um suporte, ainda que online, ainda que virtual, entendeu? Por isso que eu perguntei se
Porque não adianta brincar, e eu não estou afirmando nada que está brincando, não. Eu estou dizendo assim, não adianta dizer que vamos achar uma solução para enfrentar a pandemia, é o que temos agora, a questão virtual, e para preencher uma carga horária, sendo que o principal não está sendo atingido, que é a absorção por parte do aluno. Porque daqui a pouco tem uma avaliação, ele precisa de passar de ano, né, ou precisa de concluir aquela grade de informação que foi feita pelos professores, ele acaba não absorvendo, porque não tem ali o professor para ensinar, não é? Mas assim, aí é um pouco muito de opinião minha também, né? Porque eu tecnicamente não posso dizer para a senhora quanto à eficiência ou não desse sistema online. Mesma coisa eu falo para o Estado. O Estado de Mato Grosso também está com um sistema semelhante de ensinar online, né? Sim. Paulo, eu acredito que o mundo inteiro não soube o que fazer nesse momento. Não foi só Cuiabá, não foi só o Brasil, acho que o mundo inteiro se reinventou. E esse é o momento que está aí, entendeu? Você tem a sua opinião, né, de não achar que não deve ser validado. Nós, profissionais da educação, estudamos muito, a gente lê muito, os professores estão sempre conectados, a nossa equipe da SME tem reunião semanalmente virtual com todas as equipes das escolas, a gente tem essa conexão, a gente sabe que não pode ter presencial, mas a gente conversa, orienta esse professor. Nós estamos fazendo o melhor que nós estamos podendo fazer nesse momento. Sim, não tem a menor dúvida disso. E não veio com receita. A pandemia ela veio aí desafiando não só a educação, né? Todas as áreas do mundo, né? Principalmente a saúde aí, né? Professor. Secretária, e aí eu estou diante de uma pedagoga, desde 1985 é professora. Para revelar a idade da moça. Não, eu falei o tempo do professora. Hoje ou foi ontem, eu vi uma matéria que eu achei no mínimo interessante, instigadora. São Paulo, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo está criando um 4º ano do ensino médio, em razão da pandemia. Esse 4º ano não é obrigatório. O aluno faz se quiser, mas é uma forma de recuperar esse período da pandemia. A minha pergunta é, claro, que o ensino fundamental é muito diferente do ensino médio, mas já passou pela cabeça do conjunto da Secretaria de Educação do município de Cuiabá uma situação muito semelhante a isso, de um curso paralelo, de algo paralelo que possa contribuir com esse período da pandemia? Sim. Nós, na atividade presencial, o aluno ele já tem a sala de apoio. Isso na rede inteira a gente tem, né? Porém, nesse momento agora, a gente vai estar fazendo atividades, né, diferenciadas e tentando solucionar essa dificuldade, né, do aluno. Para que melhore, né, todo esse trabalho que a gente vem fazendo. Né? E quando você fala diferenciado, o senhor está se referindo justamente a quê? Nos seus argumentos aí. Quando você pega lá, nós temos aí a medida provisória 9394, o que ela colocou de sugestão para a educação? Ela colocou que, assim, as habilidades da série, por exemplo, a criança está no 1º ano hoje, entendeu? A habilidade que ela pode adquirir esse ano não foi cumprida, o que a gente pega lá na matriz, da nossa matriz de referência lá do 1º ano, aquelas habilidades, e a gente joga para o 2º ano. Então, no 2º ano, a criança vai trabalhar as habilidades que ela não conseguiu adquirir no 1º ano, mais as habilidades do 2º ano. Entendi. Com relação à questão dos alunos especiais, entre aspas, secretária, eu gostaria muito de uma reflexão da senhora. Tem uma lei que foi apresentada pelo vereador Quero, que é a lei hoje 6.526, que obriga a prefeitura a oferecer um kit de alimentação para aquelas crianças especiais, que têm problemas, restrição alimentar. É esta a frase correta. Isso. Restrição alimentar.
na opinião da senhora, essa lei vem sendo cumprida e qual a importância para um gestor público à frente da educação uma lei como esta? Professora Edilene, a senhora dá um tempinho só, pensa um pouquinho, porque a gente vai a um breve intervalo comercial. Eu também tenho curiosidade para saber isso aí, porque a questão alimentar, não é importantíssima, especialmente num tempo como esse. A professora, a secretária municipal de Educação, Edilene Machado, vai responder a essa e, se tiver uma pergunta da sua parte, você pode também mandá-la. 99932-2529 é o WhatsApp do Opinião. Opinião que dá um tempinho só e volta já já. A gente retoma aqui o Opinião, que nessa noite está entrevistando aqui a professora, a secretária municipal de Educação, a Edilene Machado, que está falando sobre toda a situação que está envolvendo aí esse setor nessa época de pandemia, especialmente. Se tem alguma dúvida, você pode mandar a sua pergunta aqui via WhatsApp, 99932-2529. Antes, porém, de seguirmos aqui com a entrevista, eu quero destacar o que temos de mais importante nesse momento no www.gazetadigital.com.br. Por exemplo, olha só, tem essa notícia aí, ó, que diz respeito, Mato Grosso tem dificuldades aí de contratar profissionais para a saúde. O governador Mauro Mendes, do Democratas, afirmou que o Estado enfrenta dificuldades em contratar profissionais da saúde para atuar no enfrentamento à Covid-19, apesar de todos os esforços do chamamento. A declaração foi dada nesta quinta-feira, dia 9, durante entrevista ao apresentador José Luiz da Atena, na Rádio Bandeirantes de São Paulo. De acordo com o governador, esse é atualmente um dos maiores empecilhos para colocar novas unidades de terapia intensiva UTIs em funcionamento, uma vez que é necessária uma equipe considerável de profissionais de saúde capacitados para gerir as unidades. Está aí no Gazeta Digital. Agora tem um destaque aqui que não está no Gazeta Digital por enquanto, mas está no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Tem uma informação importante também. O juiz da Vara Estadual de Saúde de Mato Grosso, José Luiz Leite Lindotti, prorrogou por mais 7 dias a quarentena obrigatória nos municípios de Cuiabá e Várzea Grande, com a observação de que, ao final desse período, caso seja necessário, a medida poderá ser estendida por mais uma semana. Mais detalhes sobre essa notícia aí, que é importante, afinal de contas está aí prorrogando, né, o prazo aí da tal quarentena. Você pode entrar aí no site do Tribunal de Justiça também, tjmt.gov, e saber mais detalhes aí. Mas o cerne da questão, né, o resumo é esse aí, está prorrogando aí a quarentena, dando conta de que se faz necessário. No bloco anterior, o Lorenberg Alves, professor, ele deixou aqui uma pergunta para a secretária Edilene, diz respeito à questão dos alimentos, aí, a questão alimentícia dos alunos. A senhora lembra da pergunta? Lembro, sim. Então vamos respondê-la aqui, que eu também tenho curiosidade para saber. Então, nós temos as crianças que elas têm restrição alimentar, né? Tanto criança especial, Lorenberg, e tem a criança que às vezes a patologia, não existe uma patologia diferenciada. Ela tem restrição à lactose, né? Então, nós temos sim, inclusive Cuiabá é referência, né? Nós temos hoje a média de 900 crianças que são atendidas com um cardápio diferenciado naquela unidade, né? Com o produto que é especificado na receita do médico, né? Então, o que a gente tem muito é assim, o leite daquela criança que é especial, a secretaria compra o leite específico para aquela criança, né? Nós temos crianças com vários problemas, né? E o celíaco, que tem um problema muito mais sério, que tem restrição a carboidrato, né? Então, assim, são problemas muito sérios. Mas nós temos uma equipe de nutricionista que acompanha essas crianças e a receita dessas crianças, né? O cardápio dela é específico e separado dos demais alunos.
A questão da merenda escolar, quem ia à escola tinha garantida, não é? E aí, quando tem a pandemia, aquelas crianças que muitas vezes se valiam muito, não é? Famílias, às vezes, em situação de quase pobreza ou de pobreza, não é? Dependiam muito dessa merenda escolar como forma de alimentar seus filhos. Está suspenso, então elas de fato estão sem ou existe uma saída aí para... Não, o prefeito Emanuel Pinheiro determinou no dia que ele foi lançar o decreto, ele fez uma reunião com todos os secretários e para nós da educação ele determinou que a gente criasse uma estratégia para atender principalmente aquelas crianças em vulnerabilidade social. Né? Então nós sentamos, na época o então secretário Alex, nós sentamos e pensamos nas crianças que são beneficiárias do Bolsa Família. Como que a gente vai fazer isso? Nós temos que tirar do cardápio da criança, porque a gente tem um cardápio semestral, né? Então, desse cardápio, nós tiramos os produtos que não são perecíveis e montamos um kit. Esse kit é para o aluno. Então, nós temos aí a média de 18.500 alunos que são beneficiários do programa Bolsa Família. Então, essa criança nós já entregamos 3 etapas desse kit, né? O kit que vem 7 itens de produtos básicos da alimentação. Como bolacha? Arroz, feijão. Para os menores das séries iniciais, nós entregamos o leite, né? São 7 itens. Macarrão, não perecíveis. Então, de 52 mil, 18 mil. 18 mil. Que são os do Bolsa Família. Isso, esses são considerados... em vulnerabilidade social. O governo federal, ele tem um repasse, né? O repasse do governo federal em relação à alimentação servida hoje no município de Cuiabá, ele não cobre 30%, né? Então, a maioria da alimentação de Cuiabá é na fonte 100. E essa alimentação é entregue ou elas têm que buscar na escola? Como é que faz? A gente monta os kits, né? Entrega na escola e a escola faz um cronograma, liga para esse pai, sem aglomeração, faz um cronograma, porque o pai vai buscar. Por exemplo, o Lorenberg tem 4 filhos, ele vai ganhar um kit para cada criança. Isso é interessante frisar. O prefeito fala em kit para a criança e não é um sacolão para a família, é o kit da criança. Eu já ia falar, mas não é pouco não, porque para um sacolão para uma família, mas é individual, para cada criança. Para cada criança. E dentro desse programa, secretário, tem o kit pedagógico, né? Isso. Ele é distribuído de forma juntamente ou separadamente? Não, nós já, como eu já disse aqui, já entregamos o kit pedagógico, né? O kit pedagógico, a criança tem o uniforme, tem a mochila, tem o tênis, né? Que quando a gente ia entregar, infelizmente, chegou a pandemia. Esses uniformes estão na escola para quando iniciarem as aulas, né, presenciais, as crianças pegam. Porém, o kit pedagógico, que é aquele caderno, lápis, a borracha, e esse daí nós já entregamos para os pais. Antes da pandemia? Não, durante a pandemia. Foi entregue em casa? Como é que foi? Foi na escola. Assim como eles vão buscar o kit, o dia que eles vão buscar o kit alimentação, aí a escola se programou e fez a entrega. Tanto o sacolão como o kit pedagógico pegos na escola. Pegos na escola, né? Inclusive os kits dos programas, como Entendi. eu já disse aqui, do PROAC, do PROMP, da Escola da Inteligência. Hoje, Cuiabá é referência na Escola da Inteligência. É aquele programa do Augusto Cury, né? Foi idealizado desde o início da nossa gestão pelo prefeito Emanuel Pinheiro. Nós começamos com 5.000 alunos, o ano passado tivemos 15 e esse ano nós estamos atendendo universalmente, Entendi. de 4 anos acima, todas as crianças. Ok, vamos ver quem está participando conosco via WhatsApp, 99932-2529. Chegou aqui uma pergunta de um telespectador, vamos ver quem está perguntando. Oi, boa noite. Gostaria de saber como é o processo de avaliação, que é a prova, não é? Para o professor aprovar o aluno. E aproveitando aí, próximo à minha residência, no Jardim Vitória, poucas crianças têm acesso ao EAD. Esses alunos não estão conseguindo se reinventar. O que a secretaria, no caso, o que a secretária acha? Não identificou-se a pessoa, mas é uma pergunta contextualizada. Sim, na questão da avaliação, nós já estamos programando, né, uma avaliação. Como que a gente avalia?
nesse momento de pandemia? A gente vai mandar uma avaliação física para o aluno fazer? Não, nós estamos pensando na avaliação das atividades que o aluno faz no dia a dia, né? Então, se o aluno está fazendo a atividade, supõe-se que o aluno está fazendo um trabalho, ele está aprendendo aquele conteúdo. O professor monta um portfólio com todas as informações dos alunos, né? A validação dessas aulas será em cima desse portfólio, validado pelo coordenador da escola e depois pela equipe da secretaria, né? Esse é o formato atual da avaliação. Porém, no retorno das atividades presenciais, nós temos a prova Cuiabá, que nós vamos fazer essa avaliação com as crianças e ver o que a gente precisa trabalhar com cada criança, né? Respondeu as 2 perguntas? Faltou a outra. Faltou uma, né? Qual foi mesmo? Tem como colocar na tela? Não tem acesso à internet. Tá. A criança que não tem acesso à internet. Naquela região, é uma região que a gente tem um número considerável de unidade, né? Eu acredito assim, as unidades, aquele que não tem acesso à internet, ele deve estar pegando o material físico, né? Agora, sim, é até interessante, se essa pessoa que perguntou for pai ou parente de alguma criança, é interessante que nesse momento nós precisamos muito da presença dos pais. Como eu disse aqui há pouco, os pais são protagonistas, né? Se o pai não tem a internet, ele tem que buscar na escola um formato, né, com o que o aluno vai aprender. Porque além da atividade que vai impressa, tem um material didático que o professor passa, quais as atividades que ele vai fazer lá no livro. Eu não quero causar polêmica e também nem problema, nem polêmica, nem problema, nem um dos P's, polêmica nem problema. Agora, assim, professora Edilene, de verdade, 52 mil pessoas, 52 mil alunos, não é? 18 mil, 20 mil aí, mais pobres ainda, usar esse termo que é o que eu quero empregar aqui. Não teria a prefeitura, por meio da sua secretaria, que achar uma forma, delivery, para que esse aluno que não tem disponível ali um recurso para sair do bairro que ele mora, às vezes muito distante, e até a secretaria buscar tanto o kit, o kit pedagógico como o sacolão. E, nesse caso específico dessa pergunta que fez aqui o telespectador, as atividades. Da questão online, da internet, pegar impresso o material. Não teria que haver essa iniciativa aí, na minha avaliação teria que ser, mas talvez só tenha um argumento aí que justifique, não é? Mas o material impresso, a prefeitura a secretaria entregando na casa daqueles que realmente mais precisam, que não têm acesso à internet e nem tampouco tem como imprimir esse material numa lan house. Entregar isso para facilitar a vida de quem realmente precisa? Aí é uma logística um pouco complicada, né? Porque nós temos aí 164 unidades que atende o ensino fundamental, que realmente tem essas atividades, são as crianças depois do 1º ano, né? Então, nós temos uma faixa de 35 mil alunos, né? É uma logística um pouco grande. Porém, hoje, Cuiabá, ela tem um redimensionamento escolar, onde a criança estuda normalmente nas proximidades da casa dela, né? Então... Mas tem que buscar na secretaria, não é? Não, na escola. O kit e o sacolão na escola, na escola. Na escola, né? Então, assim, o que a gente fez? Mas o material, por exemplo, impresso também tem que ser na escola. Na escola, porque cada escola é responsável pelas atividades do seu aluno. Entendi. Né? Então, eu acredito que nesse momento o melhor ainda é esse formato. Por mais que o prefeito quer que as pessoas permaneçam em casa, né, e a gente tira esse pai, acho que 2 ou 3 vezes no mês em casa, mas é uma necessidade. Mas se ele for na escola, ele consegue o material impresso? Na hora. O material tem impresso na escola. Mas lá na escola tem gente trabalhando com essa pandemia? Nós temos a equipe gestora, que é o diretor, secretário e coordenador. Eles fazem uma escala. Vai ter sempre alguém lá? Tem sempre alguém para fazer essa entrega. Então, senhores pais, dentro da escala, que tem dificuldade aí de acessar online, enfim, problema de internet, e quer o material impresso, pode procurar a escola aí na qual o seu filho está matriculado e pedir lá, exigir, não é, a apostila, o material impresso, para que ele possa, então, estudar em casa, não é isso?
Tem mais uma participação aqui via WhatsApp para a secretária Edilene. Vamos ver quem está perguntando na tela. Oi, temos dificuldade, eu não sei onde que eu vi, temos dificuldade de acesso. Meu filho não lê ainda, não consigo ajudar. Ele vai reprovar? Dificuldade de acesso que muita gente tem, afinal, né? Ele não fez nenhuma tarefa até hoje. Criança não aprende direito, nem na escola, imagine aí pelo WhatsApp. A pessoa que mandou essa pergunta não se identificou, mas uma mãe ou um pai de aluno. Isso. Essa questão aí de aprovar ou reprovar, né, nós temos hoje diferentes conceitos de aprovação, né, de avanço que a gente fala, né? Nesse momento, eu acho que essa mãe ela tem que preocupar mais em buscar, de alguma forma, com o professor dessa criança, o que ela pode fazer com o filho dela. Porque, assim, os professores, Lorenberg, antes, ele trabalhava só com aluno. O professor tem lá 20, 25 alunos na sala, né? Hoje não. Hoje o professor atende pelo WhatsApp o aluno, o pai, quando a criança está na avó, atende a avó. Não tem horário, né? E o que a gente pede é que eles realmente façam esse atendimento. Então, assim, é difícil para a mãe, é complicado também. Mas aí a mãe vai ter que buscar com a professora dessa criança o que ela está precisando para atuar com o aluno, Entendi. com o filho. Mas é que é complicado, né? Mas é complicado pra caramba, se colocando no lugar dos pais, não é? Porque, assim, a gente tem que partir do princípio que os pais têm toda uma atividade para fazer, para trabalhar durante o dia inteiro, para levar o sustento para casa, não é? E ele tem que se preocupar também com o filho, que é prioridade para ele, né? E às vezes ele não tem essa habilidade, né? Esse traquejo, não é, que um professor teria. Mas estamos num tempo de pandemia que tem que fazer o que temos por enquanto, né? É uma coisa que infelizmente ninguém queria que houvesse, né? Eu acredito que o professor ele preferia muito mais estar na sala de aula trabalhando do que trabalhando dessa forma que ele trabalha dobrado. Exatamente. Com certeza. Olha só, vamos então interromper aqui para ir para mais um break, também conhecido como intervalo comercial. A gente volta já já com a secretária municipal de Educação aqui de Cuiabá, Edilene Machado. O Opinião volta já já. Eis que estamos de volta aqui com a Opinião na sua TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Boa noite a você que nos acompanha nesse instante nas redes sociais também, não é? Tanto lá no Facebook, na página da TV Pantanal, como também no www.gazetadigital.com.br. Dando um toque só para as pessoas que estão mandando perguntas aqui para o Opinião. A Edilene Machado é secretária municipal e não estadual, porque a gente está recebendo muitas perguntas via WhatsApp com contexto estadual e, na verdade, a digníssima Edilene Machado, há 35 anos, é servidora e agora está como secretária municipal aqui de Cuiabá, só para você contextualizar e refazer a sua pergunta aí no contexto, se houver uma pergunta, não é, municipal. Agora são 7 horas, mentira, são 8 horas e 14 minutos, 8 e 14, tem um recado importante para você. Atenção, se você sentir qualquer sintoma relacionado ao coronavírus, procure imediatamente um médico. Tosse, febre, coriza, dor de garganta e cansaço são os sintomas iniciais mais comuns. Com qualquer um deles, procure atendimento médico no posto de saúde ou policlínica mais próxima. Importante, não se automedique, apenas um médico pode receitar o medicamento correto. Procure atendimento o quanto antes e evite uma possível internação. Tomar a medicação certa no início da doença já salvou milhares de vidas e pode salvar a sua. Lembre-se de que usar máscara é obrigatório. Mantenha a distância das pessoas, lave as mãos com frequência, use álcool em gel e, sempre que possível, fique em casa para vencer o coronavírus. Contamos com a sua
consciência é a sua ajuda. Governo de Mato Grosso. Faça então, portanto, a sua parte. Eu vou retomar aqui. Eu queria perguntar, tem WhatsApp aí? Não. Mas é para o Estado, não é Estado, é município. Eu quero só perguntar para a senhora sobre... Tem um processo ciclado, eu queria também ouvir a sua opinião. Eu não sei como é que isso, o município de Cuiabá, a educação de Cuiabá entende, né? A forma ciclada de ensino, não é? Eu particularmente não concordo, porque esse negócio justamente sobre o que o pai ou a mãe perguntou aqui, né? Vai passar, como vai passar de ano? E do ponto de vista do conteúdo, né? De absorção do conteúdo. Qual que é a opinião da senhora sobre o sistema ciclado de ensino? O ciclado, ele não aprova e nem retém, na realidade. A criança tem a gente fala ciclos de vida, né? Então, a criança tem um determinado período para ele concluir aquelas habilidades, né? Então, às vezes, o pai, até o ano passado, o nosso ciclo era em 3 ciclos. Primeiro, segundo, terceiro ciclo. Então, a criança, ela só poderia ser retida no terceiro ano, por exemplo, no terceiro ano. Ela poderia ser retida caso ela não tivesse adquirido as habilidades dos anos anteriores, né? Porque o ciclo é aquela condição que o aluno tem de aprender no tempo dele, né? Nós estamos acostumados com a série, onde a criança, cada ano, ou ela passa ou ela reprova. Nós temos essa linha. Mas hoje, na BNCC, deixa muito claro a questão dos novos ciclos de aprendizagem, que é aquele que começa da criança muito pequena, que é a primeira infância, né? Então, a gente trabalha as habilidades desde a primeira infância com essas crianças, né? Agora, a questão de avaliação, o professor, ele tem várias formas, principalmente, o professor Lorenberg está aí, sabe, principalmente aquela avaliação das atividades que ele faz. Às vezes o aluno ele tem uma facilidade imensa durante a semana e no dia que ele vai fazer aquela prova, ele não sai bem, né? Então é uma avaliação... Em suma, a senhora não concorda com... A senhora não vê como positiva o ensino ciclado? Vejo como positivo, pois nós temos o ensino ciclado. Não, pois é, mas aí ele tem falhas, não é? Não. Falhas como assim? Eu estou falando da seriação. Esse exemplo que eu te dei da seriação. Nós estamos falando de ciclo. Não, eu falo quanto a rendimento, secretária, porque assim, tudo bem. Mas o ciclo ele não reprova. Mas é por isso que estou falando, se isso não é o problema, não reprovar. Não é o ciclo que reprova. É o... Não, a criança, não é, né, a escola ciclada que reprova. Deixa eu melhorar aqui para você. A criança, ela tem as habilidades para ela concluir naquele ano. Então, ela tem esse período, né? Entendi. Hoje, nós já mudamos isso. Hoje, a criança, terminou o primeiro ano, ela tem aquelas habilidades que tem que ser construídas. Tá. Antes de chamar o WhatsApp aqui, produção, eu quero só pegar a opinião de outro professor aqui sobre o sistema ciclado também. Eu entendo e concordo parcialmente aqui com a secretária. Eu queria saber a sua opinião também, Lorenberg, uma vez que o ensino ciclado, assim, na minha avaliação e observância, né, que eu tenho feito essa observação, e tem filho também em escola pública, que assim, o aluno, quando está ali, ele pode, hipoteticamente, ele pode ficar mais displicente, pode não ser tão compenetrado, a exigência sobre ele quanto ao conteúdo pode não ser dos melhores, e aí mesmo assim ele passa de ano. Mas eu queria saber a sua opinião, porque eu estou aqui como um mero dador de pitaco. Eu vou dar a minha opinião, mas provocar a inteligência, a sabedoria e o conhecimento da secretária. Veja, Paulo e amigo telespectador, a gente tem que ter uma coisa muito clara na nossa vida. O tempo cultural é diferente do tempo que nós temos, cronológico. Fulano de tal tem 15 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, 100 anos. Isso é o tempo cronológico. Não tem nada a ver com o tempo cultural. Houve uma época, Paulo, e a pedagoga sabe disso melhor do que eu, houve uma época que os pedagogos diziam o seguinte: a criança só pode ir à escola com 7 anos de idade. Isso é uma tese das mais bobas que eu já vi. Porque o tempo cronológico não tem nada a ver com o tempo cultural. Alguém que tem 4 anos, 5 anos, pode estar preparado para ir à escola, e alguém que tem 70 anos pode não estar preparado.
porque são tempos completamente diferentes. E aí, voltando para a questão propriamente dita, a professora disse que o primeiro ano ele vai para o segundo ano, é isso, professor? Me corrija se eu estiver errado. Vai para o terceiro. No terceiro ano, faz uma avaliação para ver se esse aluno apreendeu e aprendeu aquilo durante esse período todo. A minha maior preocupação talvez seja essa que o Paulo levantou. Ora, se ele saiu daqui do ponto inicial, veio para o ponto médio e está aqui na reta final, dificilmente ele vai recuperar algo que ele perdeu aqui. Porque ele não tem esse suporte, entendeu, Paulo? Ele não tem o suporte em casa. Faz sentido. Não tem o suporte em casa e não tem o suporte na escola. Tá. Eu vou pedir para a professora responder rapidão para eu chamar mais um WhatsApp aqui. Aí nós temos, quando a gente criou lá atrás a escola ciclada, né, a gente pensou no professor de apoio. Então, a criança que ela tem a dificuldade, ela tem na escola, no contraturno, a aula de apoio. Então, aquela criança que o pai se preocupa, que leva essa criança para a atividade da aula de apoio, que a criança e a gente tenta de todas as formas recuperar essa criança, com certeza, Lorenberg, essa criança consegue seguir, né? Agora, hoje nós já mudamos o nosso ciclo, porque a criança, ela tem a primeira infância, a segunda infância, a terceira infância, que é o primeiro e segundo ano, e aí depois vem pela meninice, né? Então, hoje, Cuiabá, dentro da política, nós temos várias nomenclaturas e ela foi dividida de 2, 2, 3, 3. Por quê? Porque a necessidade. O primeiro e o segundo ano, né, ficou a terceira infância, onde a criança realmente aprende ali, né? Tem as habilidades de um ano, vai para o outro. Mas isso hoje não impede, se a criança não tem a capacidade, que ela avance. Hoje ela já permanece. Tá certo. Eu já sou do tempo ainda do tradicional ainda, que tem, no caso, não aprendeu recuperação. Recuperação para aprender, porque senão vai passar aí. Eu conheço aluno que teve aí, que foi aprovado com dezenas e dezenas de faltas. Quer dizer, mais faltou do que foi a escola, e no final, por causa da idade, não sei o quê, usou o critério aí desse sistema ciclado aí. Mas cada um tem uma opinião, né? E é o que temos para colocar em prática aí. Está sendo colocado em prática aqui no município de Cuiabá, no estado também. A senhora pode falar sobre isso mais daqui a pouco, mas eu quero antes, porém, chamar aqui uma participação do telespectador, uma pergunta que nos chega. Cadê? Oi, boa noite. Eu queria saber se o ano letivo de 2020 encerra em dezembro no município. A pessoa não se identificou. Bem, o nosso calendário, né, por mais que a gente reorganize, vai depender muito da pandemia. A gente não sabe até quando vai e quando a gente retorna às aulas presenciais ou de que forma será validado esse ano letivo. Então, hoje, o maior desafio nosso é esse final de ano letivo. Né? Então, a gente tem que... Então, depende do ritmo da Depende do ritmo da pandemia. Mais uma participação, mais uma ou duas ou três, enfim, quantas houver, a gente vai conferir quem está participando conosco aqui agora. Boa noite. Apesar do esforço dos professores, não está sendo fácil para nós, pais, ensinar aí os conteúdos aos nossos filhos, bem de acordo com aquilo que eu estava falando agora há pouco, né? Tem mais uma? Oi, boa noite. Meu nome é Adriana, moro no bairro Pedra 90. Quero parabenizar aí a senhora secretária. Tenho 2 filhos, um de 8 meses e um de 5 anos matriculados. Posso dizer, sem dúvidas, o ensino não parou. Meu bebê de 8 meses tem aulas maravilhosas, lúdicas, com profissionais de primeira. Não sei o que fizeram. É isso? O que fizeram, só sei que está maravilhoso. Fico muito feliz aí de ver meu filho de 5 anos estudando e gostando de estudar. Obrigada, equipe. Um elogio aí, secretária. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg e secretária. Tenho 2 filhos no ensino básico e temos acompanhado aí as aulas online e percebo que
eles estão acompanhando bem. Tem feito aí todas as terças 2 apostilas. Adilson Gonçalves. Ai, que legal o postamento do Adilson. Tem mais algum aí? Não tem, né? Que legal aí, eu gostei. 2 pessoas, uma criança, um bebezinho de 8 meses já tendo aula já. Os professores, é isso que eu estou falando, nessa idade não é professor, a gente chama técnico de desenvolvimento infantil. Eles gravam os videozinhos, bem lúdico, e manda no WhatsApp para a mãe passar, né? Inclusive é muito interessante porque as mães gravam também os filhos e mandam, a gente recebe muita coisa bacana. É muito interessante e é difícil, quando aquela mãe fala lá da questão dos conteúdos, e eu vou até reforçar a pergunta do bloco anterior, quando o pai for buscar atividade impressa na unidade, é importante que se ele tem alguma dúvida, ele pergunte, porque quem vai estar lá para entregar tem um cronograma, né, de entrega, então no dia que o pai for buscar, ele tira a dúvida, lá nós temos o diretor, nós temos o coordenador pedagógico e em alguns momentos tem um professor lá de plantão para fazer essa entrega. Então se o pai tem dificuldade em fazer esse trabalho com a criança, ele procura lá na unidade mesmo, que ele com certeza, o profissional que estiver lá vai saber explicar e ajudá-lo, né, a resolver essa situação em casa. Mais alguma pergunta aí, professor? Secretária, a senhora falou logo no começo, no primeiro bloco, se não me falha a memória, que temos 164 unidades em Cuiabá e mais de 52 mil alunos. A minha pergunta é com relação às unidades escolares. Esse número é suficiente para atender a demanda ou não é suficiente para atender? Eu não estou falando nem de ideal. É suficiente para atender a demanda? E o que deveria ser feito? Tá. Muito bom. Quando nós assumimos, quando o prefeito Emanuel assumiu, a primeira coisa que a gente pensou foi na matrícula web. Por que a matrícula web? Porque nós temos o Plano Municipal de Educação, que você sabe, né, que ele está em vigência aí até 2024, e dentro desse plano, os municípios, né, de uma forma geral, eles têm até 2024 para atender 50% da demanda, né? Então, nós assumimos a gestão e começamos com a matrícula web. Por quê? Porque, primeiro, que o pai, ele ficava lá no tempo, né? Tinha gente que até vendia lugar na fila, né? Esperando o dia de abrir a unidade para ele fazer matrícula. Principalmente da criança de 0 a 3 anos, que é a idade de creche. Porque as demais séries acima, nós, Cuiabá, nós já universalizamos e temos vagas para todos os alunos, né? Então, o gargalo de Cuiabá hoje é a criança de 0 a 3 anos. Então, nós fizemos a matrícula web respeitando critérios. O que o prefeito colocou? Porque antigamente, e a lei fala muito claro, Lorenberg, a 9394 fala lá, que a criança tem o direito do ensino. Porém, nós fomos buscar o direito dessa criança que vive em vulnerabilidade social. Então, por isso o prefeito Emanuel Pinheiro, ele fez um decreto onde ele coloca os itens de critério para essa matrícula web, né? Primeiro, a criança especial. Hoje, dentro da instrução normativa que a gente atende, nós podemos ter até 2 crianças deficientes por sala, né? E aí, depois vem a criança beneficiária do Bolsa Família, com a menor renda, e depois a proximidade, né? Professora, eu tenho que fazer 2 perguntinhas aqui, mas eu precisava que só respondesse em 3 segundos cada uma delas. Não, na verdade é o seguinte, está estourado o tempo aqui, mas eu preciso que só responda. A questão das reformas das escolas, como é que está? Tem algumas que estão previstas entregas para agosto, tem um calendário aí, só para a senhora dar uma pincelada sobre esse assunto. Sim, nós temos algumas unidades que já estão prontas, inclusive nós só estamos aguardando para entregar. Nós temos 4 unidades escolares prontas, 2 da zona urbana e 2 da zona rural. Nós temos SEICs, né? Nós estamos construindo e estamos terminando para entregar até o final de agosto mais 4 SEICs, né? E nós temos Centro de Educação Infantil Cuiabano. Esse é genuinamente cuiabano, né? Porque a creche no mundo inteiro tem, e o ensino fundamental tem. O SEIC é cuiabano. E a outra pergunta é, o que vocês têm feito o que vocês pensam sobre a escola cívico-militar? Porque já foi uma discussão feita no âmbito do município e eu queria saber o posicionamento de vocês. Nós temos uma unidade hoje, é um projeto piloto,
né? Inclusive, a semana que vem nós vamos estar recebendo algumas pessoas já, né, da área militar, né? E devido à pandemia, a gente não estendeu. Porém, nós temos um projeto piloto, estamos começando para ver como que vai ser. É onde que é esse projeto? É na escola Maria de Empina, na Fernando Correia. Eu acho que é uma ótima escola, tem até piscina lá, né? É essa Meu mesmo. filho já estudou lá, Pedro Paulo. Isso. É uma ótima escola, gosto muito lá. Olha, eu quero agradecer e vou agradecer a Edilene Machado, pedagoga, gente de mais alto gabarito que eu conheço, já entrevistei, né, quando eu trabalhava lá para o SBT, nos sites, nos jornais da vida aí, eu sei da sua competência e parabenizo pelo trabalho que está sendo desenvolvido, mesmo em tempos pandêmicos, não é? Obrigado por ter vindo, foi um prazer tê-la aqui. Obrigado, Lorenberg. Um prazer é nosso. Como eu já disse, para nós da educação, esses espaços são muito importantes, principalmente para divulgar para os pais, né, o trabalho que a gente tem feito. É isso aí, Lorenberg. Até amanhã, meu caro. Até amanhã, meu amigo Paulo. Um grande abraço a todos os nossos telespectadores e muito obrigado, secretária. Mandar um abraço para minha amiga Maria Barbante também, não é? Assessora de comunicação da Secretaria Municipal de Educação. Mandar um abraço para o Maurício Barbante, saudade dele, viu? E, enfim, a você que esteve conosco também, mandar um abraço também para a professora lá da escola do Jardim Florianópolis, lá a Melissa. Melissa. É diretora, né? É Conhece coordenadora. ela? Coordenadora, minha amiga. Um abraço. Aquela escola é muito boa, por sinal, lá no Jardim Florianópolis. Eu queria mandar um abraço para todos os profissionais da educação, pais, alunos, a todos vocês que estão assistindo a gente aqui também. Abraço a você que nos acompanhou até agora. Amanhã teremos, nesta sexta-feira, às 7h30 da noite, uma entrevista com a secretária municipal, a secretária da Secretaria da Mulher recém-criada, a Luciana Zamproni. Luciana? Zamproni, que é minha amiga também, que é advogada, só que eu esqueci o seu sobrenome aqui, me perdoe. Amanhã estaremos conversando sobre segurança e as atenções voltadas à mulher aqui no município de Cuiabá. Não perca nessa sexta, Luciana Zamproni, às 7h30 da noite, no Opinião. É isso, fica bem, fica com Deus também.